tipo uma postagenzinha aleatória num fórum. Mas caraca, o que teve de comentário, né? Então, assim, teve muita interação, muitos comentários. E aí, no final dessa postagem, ele coloca assim: se alguém souber alguma coisa sobre as escadas, deixa suas impressões aí, compartilha, porque eu não sei mais do que isso. E aí começou a chover, tanto que assim, hoje a gente acha muita coisa, muitos dos links e dos achados que a gente trouxe foi justamente com base nessas informações de outras pessoas. Aí começou, porque eu moro em tal lugar, eu também vi. Porque eu conheço uma história do fulano que também falou. Começaram a pipocar escadas no mundo inteiro, histórias de pessoas que já tinham se deparado com escadas na Itália, sei lá, Estados Unidos, em várias outras florestas, né? Portugal, Brasil. Aqui também mais normal do que elevador, pode ser. Sim, se for mais normal que elevador, vai ser, né? Só isso. Então, assim, o negócio fez tanto sucesso, porque pode-se dizer, essa parte porque ele não fala só disso. Na hora que ele dá esse relato, ele foi com a intenção de dar um relato dos casos que ele pegava e ele abordava que eram estranhos dentro da ronda dele, né? Inclusive, ele fala dos sumiços de pequenos humanos, né? E atrelado a essa questão da escada. E aí fez tanto sucesso que ele vai para a segunda postagem, porque ele fala, olha, já que vocês pediram tanto, tem tanta gente nos comentários pedindo para que eu fale mais, então eu vou trazer mais alguma coisa limitada, porque eu não posso falar muito. Então, assim, vou trazer mais um relato para vocês. E aí vem esse que é aqui. Houve muitos comentários sobre as escadas, então abordarei isso brevemente aqui e também incluirei uma história. Eles vêm em uma variedade de formas, tamanhos, elas, né? Vêm em uma variedade de formas, tamanhos, estilos e condições. Algumas estão bastante degradadas, apenas ruínas, mas outras são novas. Vi um conjunto que parece ter saído de um farol. Era de metal e em espiral, quase antiquada. As escadas não sobem infinitamente ou mais longe do que eu posso ver, mas alguns conjuntos são mais altos do que outros. Como eu disse antes, imagine as escadas da sua casa como se alguém as tivesse recortado e colado no meio do nada. Não tenho fotos, nunca me ocorreu tentar novamente depois da primeira vez e não estou com vontade de arriscar meu trabalho, por isso tentarei novamente no futuro, mas não posso prometer nada. Continua aí, Miguel. Um dos meus primeiros empregos como trainee foi numa operação de busca de um garoto de 4 anos que havia se separado da mãe. Esse foi um daqueles casos em que sabíamos que o iríamos encontrar, porque os cães estavam no rastro de cheiro e vimos sinais claros de que ele estava na área. Acabamos encontrando em um canteiro de frutas silvestres, a cerca de 800 metros de onde ele foi visto pela última vez. O garoto nem sabia que tinha ido tão longe. Um dos veterinários o trouxe de volta, o que me deixou feliz, porque eu não sou muito bom com crianças e acho difícil conversar com elas e fazer-lhes companhia. Enquanto minha treinadora e eu voltávamos, ela decide me levar em um desvio para me mostrar um dos hotspots, um dos pontos quentes, onde tendemos a encontrar pessoas desaparecidas. É um mergulho natural no terreno, próximo a uma trilha popular, e as pessoas geralmente descem a colina porque é mais fácil. Caminhamos até lá, fica a alguns quilômetros de distância, e chegamos lá em cerca de uma hora ou mais. Segue aí, Dick. Enquanto caminhamos pela área e ela apontava os lugares onde encontrou as pessoas no passado, vejo algo ao longe. Agora, esta área em que estamos fica a cerca de 13 quilômetros do estacionamento principal, embora haja estradas vicinais que você pode seguir para chegar mais perto, se não quiser caminhar tão longe. Mas estamos em terras protegidas pelo Estado, o que significa que não pode haver nenhum tipo de empreendimento comercial ou residencial aqui. O máximo que você verá é uma torre de incêndio ou um abrigo improvisado que os sem-teto acham que podem construir. Mas posso ver daqui que o que quer que seja tem arestas retas e se há uma coisa que você aprende rapidamente é que na natureza raramente você encontra a natureza faz linhas retas, né? Então. Vai. Eu aponto, mas ela não diz nada. Ela apenas fica para trás e me deixa dar uma olhada. Eu chego a cerca de 6 metros dela e todos os cabelos da minha nuca se arrepiam. É uma escada. No meio da floresta.
no contexto adequado, seria literalmente a coisa mais benigna de todas, né? Uma coisa inocente, tá ali, só uma escada. É apenas uma escada normal, com carpete bege, como se não bastava. Né? É uma escada com carpete e com cerca de 10 degraus de altura. Mas, em vez de estar numa casa, onde obviamente deveria estar, está aqui, no meio da floresta. As laterais não são acarpetadas, obviamente, e posso ver a madeira de que é feita. É quase como se fosse um glitch no videogame, aquela falha, né? Onde a casa não carrega completamente e as escadas são a única coisa visível. Quer continuar? Então, eu fico ali e é como se meu cérebro estivesse trabalhando horas extras para tentar entender o que eu estou vendo. Minha treinadora vem e fica ao meu lado, e ela fica lá casualmente, olhando para aquilo como se fosse a coisa menos interessante do mundo. Já estranho, né? Eu pergunto a ela o que diabos essa coisa está fazendo aqui, e ela apenas ri. Acostume-se com isso, novato. Você verá muitas delas. Começo a me aproximar, mas ela agarra meu braço firme e fala: eu não faria isso. Né? Sua voz é casual, mas seu aperto é forte, e eu apenas fico ali olhando para ela. Você vai vê-las o tempo todo, mas não chegue perto delas. Não toque nelas, não suba nelas, apenas ignore-as. Agora, imagina, né? Vai lá. Não, só um pause. Imagina, você se depara, você é um guarda florestal, gente. Vocês estão andando pela floresta, vocês se deparam com uma escada de carpete. Oi, aquele carpete americano, né? Vocês se deparam com uma escada de carpete no meio do nada, da floresta, carpete limpinho, não tem uma folhinha, não tem uma terra no carpete. E aí você está lá com a treinadora, no caso com a sênior, né? Ele está de guarda júnior, né? E aí a mulher segura você pelo braço e fala assim, faz cara de paisagem, não sobe, não fala nada, fica quieto, porque você vai se deparar com um monte de escada assim pelo caminho. Né? Muito Continua. bem. Começo a perguntar a ela sobre isso, mas algo na maneira como ela está olhando para mim me diz que é melhor não fazer isso. Acabamos seguindo em frente e o assunto não volta à tona no resto do meu treinamento. Ela estava certa, no entanto. Eu diria que a cada quinta ligação que faço, acabo correndo por um lance de escadas. Às vezes, elas estão relativamente próximas do caminho, talvez a 3 ou 4 quilômetros. Às vezes, eles estão a 30 ou 35 quilômetros de distância. 30 ou 30 quilômetros é ótimo. Literalmente no meio do nada. E eu só as encontro durante as buscas mais amplas ou nos finais de semana de treinamento. Geralmente, elas estão em boas condições, mas às vezes parece que estão lá há séculos. De todos os tipos diferentes, de todos os tamanhos diferentes. E vai ficando pior. As maiores que já vi pareciam ter saído de uma mansão da virada do século e tinham pelo menos 3 metros de largura, com degraus que levavam a pelo menos 5 ou 6 metros para cima. Tentei falar sobre isso com as pessoas, mas elas me deram a mesma resposta que a minha treinadora. É normal, não se preocupe com isso. Elas não são grande coisa, mas não chegue perto delas ou suba nelas. Quando os formandos me perguntaram sobre isso agora, dou-lhes a mesma resposta. Eu realmente não sei mais o que dizer a eles. Espero realmente que um dia obtenha uma resposta melhor, mas isso ainda não aconteceu. Bem isso, Tânia. Vocês vão, sei lá, sair correndo e vão subir. Vocês conhecem bem a gente. Óbvio. A gente não é Alice. Se a gente sumir, inclusive, a gente vai para a Serra do Roncador, tá, gente? Se a gente sumir, vocês já sabem. Vocês já sabem. O Fawcett sumiu, então, para a gente sumir, vai ser assim, 2, 1. Alice, só uma escada com carpete no meio da floresta, né? Tem tanta coisa mais maluca que a gente tá vendo. Lá isso é, tá? Eu tô vendo alguns comentários aqui que eu tô deixando marcadinho, primeiro do Christian. Não existem relatos de escadas que subiram? Sim, a gente vai chegar nesse ponto também. Exatamente. Tá? A outra pergunta da Guaximãe é assim, seria como um anzol? Também vamos chegar nesse ponto. Você está pegando o fio aí Pegou. Tá? Junto com o Roberto, né? Ou ao exterior, também, Roberto. Pois é. Né? Então, a gente vai chegar nesses pontos aí. É isso aí. Então, vamos lá. Tá? Calor. Bom, então a gente está falando de algo que aconteceu lá, que foi
trazido a público num fórum de discussão há 9 anos atrás. Então, a gente está falando de 2013. Só que não se sabe muito bem porque esse assunto ele volta à baila, volta à baila, volta à baila, tá? A primeira vez que eu ouvi falar disso foi assistindo os meninos do Edge of Wonder, né? Que eles tinham um canal no YouTube que foi totalmente defenestrado, acho que em 2020, foi a defenestração desde 2020, foi na 2021. Foi 2021. Depois da pandemia. Tá? Então, muito provavelmente, eu tenho escutado eles falando sobre isso, talvez lá em 2018, 2019, quando eles trouxeram numa das discussões que eles traziam assim, histórias esquisitas, histórias engraçadas, né? E às vezes eles fazem um mix de várias histórias, e essa foi uma que eles falaram meio que aleatoriamente, assim, tipo, porque eu vi a história, não sei o que mais. Eles estão para a Rise TV, né? Agora, e na Rise TV tem um vídeo sobre eu ia falar as escadas. Eu sou mistura inglês. Isso. Então, uma das séries, das séries de produção deles nessa TV, depois que eles foram defenestrados do YouTube, né, jogados pela janelinha do YouTube, eles tiveram que achar uma alternativa, porque, afinal de contas, esse era o trabalho deles, tá? Então, eles criaram uma rede de streaming, um portal, né, que de início se chamava Edge of Wonder mesmo, e depois, na sequência, eles fizeram parceria com outros produtores de conteúdo, e agora se chama Rise.tv, Rise TV, tá? É um portal pago, acho que custa $10 por mês, em torno disso, a assinatura. $9,90. Então, eles têm uma das séries que eles têm, é justamente a série Metaphysical, que o Rob, que é um dos meninos originais da dupla, né, que era o Ben e o Rob, junto com o John Vivanco, que é um visualizador remoto, que a gente, inclusive, já fez entrevista com ele, que é, assim, autodidata, né, e ele dá cursos, né, e treina, enfim. Então, eles procuram algumas coisas, né, algumas histórias dessas meio incomuns, e eles fazem essa procura. Inclusive, foi do assunto deles que a gente trouxe aquela live sobre a Arca de Gabriel, tá? Sim. Que eles trazem coisas que são assim, gente, uau! Bombásticas. E como eles estão confinados na plataforma deles, quem não assina, quem não segue eles ali, acaba perdendo, tá? Tipo Gaia TV, então, né? É isso aí. né? Inclusive, então, assim, eu trouxe uma coisinha para o final do Gaia TV, que vai encaixar aqui no assunto, para fazer assim, ó, puff, e já dá um caminho para a próxima live. Sabe que uma das postagens, eu acho que a gente vai depois passar por ela, é justamente porque tem uma escada com 2 degraus e é uma rampa de acesso. Então, assim, finalmente as escadas no meio do nada agora tem rampa de acesso para cadeirantes. Facilitar, né, gente? Facilitar. Eles querem facilitar, né? Sejam bem-vindos, né? Subam a escadinha. Não subam. Deixa que as malucas aqui sobem. Vocês não. Daí a gente resolveu trazer esse assunto. E aí, quando a gente começa a pesquisar, a gente vê que esse assunto, lá no próprio Reddit, há 6 anos atrás voltou à baila. Tá? Então, 6 anos atrás, 2018, que foi mais ou menos na época em que os meninos devem ter feito o primeiro vídeo. Só que o último vídeo deles é de 1 ano e pouco atrás, que é da série Metafísica, já é recente. E a gente acha algumas publicações sobre isso de 2020, 2021, 2022. Então, essa coisa continua na pauta, né? E começam a aparecer as histórias mais escalafobéticas, tá? A respeito. Ou seja, não está restrito à apresentação desse guarda florestal. Aqui a Dini fez um relatinho, né? Da quantidade de escadas em vários lugares do mundo que estão relatadas, tá? E a gente pode selecionar, inclusive, algumas delas para falar. Eu trouxe até a reportagem. A gente coloca antes ou depois da mulher do TikTok, por isso que esse assunto voltou à baila agora. Tá. Aqui, então, vocês vejam que tem vários relatos que são americanos, mas tem da Alemanha, nas Filipinas, na Itália, na Camboja, tá? Então, assim, quais são as coisas que a gente tem que levar em consideração? Obviamente, algumas das escadas podem ser simplesmente restos de civilizações, de cidades, de coisas que a gente não tem registro histórico. Se a gente olhar as ruínas maias, elas eram um monte de terra, eram montes naturais, formações naturais cobertas de vegetação, até que alguém começou a escavar e achou aquele circuito de pirâmides. Né? Então, muitas dessas escadas podem ser restos realmente de construções antigas. E, gente, a coisa mais fácil é a natureza tomar conta daquilo que o homem tira dela.
né? Então, eu vejo assim, eu brinco pelo meu quintal aqui. Eu passo 6 meses sem cortar a era que tem no muro, eu perco 50 centímetros de lado do meu quintal, porque é o que as plantas tomam conta. Então, assim, a natureza, ela cresce e recobre com muita rapidez as construções humanas. Então, assim, é possível que alguém tenha construído uma cabana no meio da floresta de madeira, tenha dado alguma coisa, e a parte de madeira vai embora e sobra a escada de pedra? É possível. É possível que a parte de madeira tenha queimado e tenha sobrado só a parte de escadas? Pode ser. Então, tem alguns relatos assim, eu estava fazendo uma trilha no meio da floresta e achei uma lareira com guarda, com a pedra na volta, decorativa, estava lá a lareira absolutamente no meio da floresta. Sim, mas se aquela lareira pertencia a uma cabana que queimou há muitos anos atrás, o resto dos vestígios da cabana desaparece, tá? Então é isso. Algumas coisas podem ter uma resposta razoavelmente normal, digamos assim, tá? Uhum. Deixa eu só trazer, depois desse relato da escada de carpete, ele continua, porque ele acaba subindo a escada, tá? Ele acaba subindo a escada, porque ele vê aquela escada, né, num branco quase que alvo, ele coloca aqui que o carpete era imaculado e branco, e ele não sentiu diferença nenhuma no ambiente, em nada, e ficou curioso. O que ele fez? Ele botou o pezinho na escada. Só que, quando ele começa a subir a escada, ele começa a sentir como se os barulhos à volta dele fossem sumindo, barulho de passarinho, barulho da floresta, né? E assim, como se os ouvidos dele estivessem tapando. E aí ele acha aquilo estranho e vai subindo, até que chega um certo momento, ele começa a escutar como se fosse uma espécie de um zumbido estranho e horrível, é a forma como ele narra, e mais opressivo. Aí ele desceu rapidinho, né? E foi buscar ajuda. Quando ele chega, aí que vem o curioso, né? Quando ele chega lá no centro da guarda florestal, o supervisor está com uma cara feia, esperando ele, e fala assim: eu não avisei que não era para subir a escada? Só que ele não perguntou, ele já afirmou, né? E aí ele já se chocou. Como é que ele soube que eu subi a escada? Porque foi numa hora que ele estava sozinho, não tinha ninguém ali. Eu falei para você não subir a escada. Então, é ordem expressa. Você vai se deparar com várias escadas, tá? E aqui a ordem é: não vai subir. Se você subir, você está fora. E aí ele fica intrigado com aquilo, né? E tem outras histórias também, né? A mais chocante delas, antes da gente mostrar as escadas para vocês, é que aconteceu, acho que foi nas Filipinas, né? Um homem, também guarda florestal, né? Ele trabalhava fazendo essa mesma ronda, só que nas Filipinas. Ele sobe essa escada que ele encontra no meio da mata para fugir de um cachorro. Né? Começa a história. A história dele que assim, que ele está no meio do mato, não esperava encontrar qualquer tipo de animal, mas ele encontra um cachorro. Não era um lobo, não era nada, era um cachorro. Só que ele começa a olhar para o cachorro, e o cachorro começa a olhar para ele de um jeito esquisito, e ele fica com medo do cachorro. Aí resolve subir em cima da escada para fugir do cachorro. E a escada tinha uns desenhos, né? Aquela arqueologia proibida, que a gente sabe, uns desenhos que para ele fala como se fossem desenhos estranhos, né? E ele sobe a escada. E aí passam alguns minutos, ele vai, depois o cachorro some e ele desce a escada. Quando ele volta para a vila dele, tinham passado 5 anos. Foi?